Heróis, brancos, armas na cintura, botas de couro nos pés, capas, chapéus, camisas e calças impecáveis, desbravadores de terras e minérios. Assim, os bandeirantes são retratados por alguns historiadores e pintores, como por exemplo, nesse clássico quadro de Benedito Calixto, em que vemos Domingos Jorge Velho e o tenente Antônio Fernandes Abreu retratados com elegância, inspirados nos quadros de Rigaldi que representava o rei francês Luís XIV. Os dois, com pele clara, traços europeus, silhueta avantajada, trajes urbanos, armas, em destaque de uma paisagem de mata aberta. Porém, pensemos, se eram realmente desbravadores de terras em nosso território tropical, como conseguiam andar sempre tão vestidos e bem arrumados? E terem pele branca, já que eram frutos da mestiçagem entre portugueses e índios? Então, vamos a uma recriação do quadro de Calixto, em que o bandeirante é retratado com mais realidade. Acompanhado de um índio, reforçando a ideia de possível companheirismo e parceria entre os dois, a aparência do bandeirante é de abatido e cansado, desgastado pelas expedições e combates. Sua pele é morena com traços indígenas. Seu físico não apresenta gorduras por causa das longas caminhadas que faziam e da pouca comida que tinham. Seus trajes eram mais simples do que se imagina. Andavam descalços, já que botas eram artigos de luxo e não serviam para longas caminhadas nas matas. Usavam chapéus e coletes de couro de anta, que os protegiam de flechadas. Acompanhados de armas de fogo principalmente, ou até mesmo arcos e flechas, já que tinham descendência indígena, e não de uma faca tão pequena e fina quanto a retratada no primeiro quadro, já que se era usada, deveria ser uma que possibilitava o corte das folhas para abrir caminhos. Tudo isso retratado sobre uma paisagem totalmente diferente do outro quadro, que tinha como objetivo retratar a mata aberta apenas para mostrar a serra, onde ficava o Quilombo dos Palmares, local de refúgio dos escravos que Domingos dizimou em uma expedição. Pois bem, entendemos então que essa narração maravilhosa e impecável sobre os bandeirantes depende muito de quem a conta. Manuel Pacheco, autor de tese sobre o bandeirantismo, percebeu que entre 1894 e 2006, livros didáticos publicados abrangeram essa ideia do bandeirantismo. Então disse: muitas vezes encontrei nas obras escolares o mesmo tom triunfalista da pintura de Calixto, com os bandeirantes aparecendo como indivíduos corajosos e patrióticos, que tinham como objetivo expandir o território nacional. Esse tipo de ocorrência diminuiu na produção dos últimos 20 anos, mas ainda existe. Manuel busca, segundo o site da Universidade Federal da Grande Dourados, contribuir para uma melhor compreensão sobre as dimensões alcançadas pelo processo de heroísmo do antigo sertanista paulista nas obras de uso escolar. Para que isso fosse possível, obras escritas desde antes da proclamação da República até a primeira década do século XXI foram analisadas. A partir disso, começaremos então a lhe contar um pouco mais sobre essa história. Usados pelos portugueses, os bandeirantes capturavam indígenas, tendo como objetivo vendê-los para trabalhar nos canaviais no Nordeste e usá-los para tarefas particulares dos próprios paulistas. E por conta disso, andavam sempre armados com armas de fogo, como por exemplo o arcabuz, e usavam da violência, torturando os aprisionados e estuprando mulheres. Por conta dessa perseguição dos portugueses em cima dos indígenas, as duas distintas sociedades se tornaram uma só, e podemos dizer que ela se encaixa na ideologia de Karl Marx, que diz que a sociedade se divide em possuidores e não detentores dos meios de produção. Analisando, os indígenas se tornaram a classe dos dominados, que reproduziam as ideias dos dominantes, os portugueses, formando então o conceito de falsa ideologia, onde os índios achavam que aquela divisão social era indiscutível e, portanto, se tornava absoluta. As classes sociais na época se dividiam em senhores de engenho, trabalhadores livres e funcionários públicos e, por fim, escravos africanos e indígenas. Um dos fatores que contribuem para o heroísmo dos bandeirantes são as motivações políticas específicas explicitamente deixadas no início do século. Em 1889, os cafeicultores paulistas se tornaram a elite econômica e política, até o fim da década de 20. Nisso, criaram um mito do bandeirante, herói corajoso, que serviu adequadamente para os que queriam se afirmar líderes. O sertanista paulista serviu como sugestão histórica de que o poder deveria emanar de São Paulo,
já que seu povo seria descendente de comandantes natos, afirma a historiadora Luísa Volpato. Os bandeirantes realizavam expedições que podiam ser chamadas por dois nomes: bandeiras ou entradas. As bandeiras eram financiadas por senhores de engenho, donos de minas e comerciantes, ou seja, interesses particulares. Já as entradas eram oficiais, feitas pelo governo. Ambas tinham como objetivo capturar índios e procurar por ouro, prata e outros minérios. Por explorarem de tal forma o território brasileiro, logo se tornaram desbravadores valentes. Mas não iam sozinhos em suas expedições. Levavam consigo índios que carregavam suas bagagens e lhes guiavam. Contavam também como guia o rio Tietê, já que era o único que cortava São Paulo e levava para outros estados, principalmente o interior. Porém, haviam algumas partes de seu curso que eram inavegáveis. Então, era necessário percorrer alguns trechos pelos interiores das florestas e criar acampamentos para abastecimento. Fato que influenciou no crescimento da cidade de São Paulo, pois desses acampamentos foram crescendo comércios e moradias, dando origem a vilas e mais tarde a agrupamentos maiores. As expedições mais importantes foram as que aumentaram o território conhecido pelos portugueses. Porém, a maioria foi bandeira, ou seja, financiadas por interesses particulares. Neste mapa, você está vendo 8 grandes bandeiras realizadas nos séculos 17 e 18. Você pode observar que, em termos de distância, a mais impressionante foi a feita por Antônio Raposo Tavares, que de 1648 a 1651 percorreu 12.000 quilômetros de São Paulo até a região do atual Pará, para capturar indígenas. Provavelmente, Raposo foi o bandeirante mais experiente. Por conta dessas explorações, os bandeirantes se tornaram responsáveis pela conquista de territórios que iam além dos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Agora, apresentaremos a você os principais bandeirantes: Fernão Dias Pais, Manuel Borba Gato, Bartolomeu Bueno da Silva, mais conhecido como Anhanguera, Domingos Jorge Velho, Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto e, por fim, Jerônimo Leitão. Em algum momento, você já deve ter ouvido falar desses nomes, pois muitos deles deram origem a nomes de ruas e avenidas principais. Os bandeirantes também receberam em sua homenagem monumentos, que hoje estão espalhados por São Paulo. Porém, nosso foco nesse vídeo será em Manuel Preto, que no segundo semestre de 1628 realizou sua última e maior bandeira ao lado de Antônio Raposo Tavares e mais 69 brancos, 900 mamelucos, descendentes de indígenas e brancos, e 2.000 indígenas, com o objetivo de destruir missões jesuíticas em Guairá. Manuel Preto, nascido na segunda metade do século XVI, era filho de Antônio Preto, que veio na armada castelhana de Diogo Flores Valdez, em 1522, e era juiz ordinário em São Paulo. Herdou de seus pais terrenos ao noroeste do centro da vila que correspondiam ao que é hoje os bairros de Pirituba, Limão, Casa Verde e Santana, juntamente com o Pico do Jaraguá, onde acreditavam haver ouro. Porém, seu conjunto de terras, por ser afastado do centro, era chamado de Aldeia da Sé. Agora que você já entendeu um pouco mais sobre o bandeirantismo e como eles chegaram até nossa atual freguesia do Ó, vamos a ela. O primeiro registro de ocupação das terras do bairro remonta ao bandeirante Manuel Preto, na década de 1580, que teria tornado posse desse lugar com sua família e índios escravos. Em 1610, Manuel Preto solicitou à sede da paróquia autorização para erguer uma capela em honra de Nossa Senhora do Ó, que deu nome ao lugar, pois a igreja mais perto era da Sé e por isso dificultava as missas aos domingos, e seu pedido foi concebido. Um século e meio depois, em 1796, foi inaugurada a nova igreja dedicada à Virgem do Ó, construída onde hoje está o Largo da Matriz Velha, e se tornou paróquia pelo alvará de Constituição de 15 de setembro de 1796,
concedido pela Rainha de Portugal. Em janeiro de 1901, foi inaugurada a nova Igreja da Matriz, que foi construída em razão do incêndio que destruiu a antiga igreja, onde hoje chama muita atenção pelo público que a frequenta em razão aos bares e comércio ali perto. O estado de São Paulo tinha 80% de seu território coberto por florestas, mas devido à intensidade da devastação por colonizadores e exploração humana, essas matas diminuíram muito. No Largo da Matriz, é possível percebermos uma conservação de árvores ao seu redor, como comparada ao ano em que a igreja foi inaugurada, já que nos terrenos ao redor estavam vazios e hoje esses terrenos são casas, lojas, bares, etc. Pois aquelas áreas de fim de semana chamam a atenção devido à quantidade de pessoas que frequentam, só vem aumentando. Mesmo assim, algumas fachadas do comércio foram tombadas, conservadas pelo patrimônio histórico. A cultura da cana-de-açúcar foi muito praticada no bairro, principalmente para a produção de aguardente. Outras culturas de subsistência também foram praticadas, como café, mandioca, algodão, milho e legumes. O bairro manteve preservadas muitas de suas construções tradicionais. Fatores que contribuíram para isso foi o afastamento do centro, a topografia íngreme, ruas estreitas e com inúmeras curvas e barreira natural do rio Tietê. Na Matriz é onde encontramos mais facilmente edificações que ao começo do século XIX, inclusive com alguns casarões tombados. Em 1947 ela sofre alterações, que é a implantação das ruas para a circulação de carros. No Largo da Matriz Nova temos vários bares e alguns restaurantes. Uma das mais antigas pizzarias da cidade se encontra neste local. Alguns bares são muito frequentados, dentre eles se destaca o Frangó, não apenas por ser o mais velho de todos, mas há anos se torna um ponto de encontro de universitários, jornalistas, empresários e pessoas famosas de fora. A igreja sempre foi o centro da freguesia de Leão, ponto referencial no Largo da Matriz, mas ao passar do tempo veio crescendo muito e a modernização, a implantação de bares, a igreja foi se apagando um pouco, mas ainda é o centro da freguesia. O estado de São Paulo tinha 80% de seu território coberto por florestas, mas devido à intensidade da devastação por colonizadores e exploração humana, essas matas diminuíram muito. No Largo da Matriz, é possível percebermos uma conservação de árvores ao seu redor, como comparada ao ano em que a igreja foi inaugurada, já que nos terrenos ao redor estavam vazios e hoje esses terrenos são casas, lojas, bares, etc. Pois aquelas áreas de fim de semana chamam a atenção devido à quantidade de pessoas que frequentam, só vem aumentando. Mesmo assim, algumas fachadas do comércio foram tombadas, conservadas pelo patrimônio histórico. A cultura da cana-de-açúcar foi muito praticada no bairro, principalmente para a produção de aguardente. Outras culturas de subsistência também foram praticadas, como café, mandioca, algodão, milho e legumes. O bairro manteve preservadas muitas de suas construções tradicionais. Fatores que contribuíram para isso foi o afastamento do centro, a topografia íngreme, ruas estreitas e com inúmeras curvas e barreira natural do rio Tietê.